Deus, amém? Você trouxe a tua Bíblia? Abra comigo aí em Êxodo capítulo 2, versículo de número 1. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Deus colocou uma palavra no meu coração. Normalmente sempre no Dia das Mães nós meditamos sobre algumas mulheres da Bíblia, né? E essa mulher marca muito um período profético da minha vida. Eu lembro quando eu me deparei com esse texto, o momento que eu estava passando e a palavra profética que Deus me liberou, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, essa manhã. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim um texto: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Somente até aqui. Pai, essa é a tua palavra que está aberta diante de nós. Nós te louvamos, nós te damos honra, te damos glória. Senhor, que privilégio é poder estar na sua casa. Que privilégio poder estar na sua presença, ouvindo as suas direções, Pai. Fale conosco, que a tua palavra nos direcione para algo maior essa manhã. Nós repreendemos aqui agora toda distração, ó Deus, todo peso, todo cansaço. Pai, nessas primeiras horas do domingo da nossa semana, nós já primiciamos ao Senhor e nós declaramos que essa semana será a melhor semana da nossa vida. Pai, eu honro ao Senhor, nós te damos força, glória, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez neste lugar até agora, mas nós queremos ouvir a tua direção para a nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, amém. Será que você pode aplaudir o Senhor mais uma vez no seu lugar? Sabe, esse texto é muito conhecido, você já ouviu diversas ministrações sobre esse texto, mas eu queria introduzir para que você entenda aquilo que Deus quer falar conosco aqui essa manhã. Sabe, o livro de Êxodo conta a história do nascimento e a forma que Deus usou Moisés para livrar o povo das garras de Faraó ali no Egito. Quando você estuda sobre isso, você percebe que esse homem que foi levantado como um libertador foi alguém que foi usado para revolucionar aquele país. Foi alguém que foi usado de uma maneira tão intencional, tão poderosa. E todas as vezes que a gente fala sobre libertação, automaticamente na sua mente vem Moisés, um libertador, alguém que foi chamado por Deus para tirar o povo das amarras de Faraó. Mas e o interessante é que nós sempre lembramos de Moisés, mas falamos pouco sobre alguém que teve uma atitude que mudou também a história. Se não fosse por essa mulher, nós não estaríamos ouvindo sobre esse texto hoje. Talvez se não fosse sobre essa mulher, o povo não seria liberto. Mas Deus usa uma mulher chamada Joquebede, a mãe de Moisés. Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Sabe, irmãos, não existe nada que um homem possa fazer que não foi uma mulher que primeiro orou, abençoou, trilhou um caminho, né? Nós viemos do ventre da nossa mãe. E essa mulher, ela me impacta muito, porque de muitas outras mulheres que eu ministro aqui da Bíblia, talvez essa é uma das mulheres que mais encanta a história. E eu mergulho nesse texto de uma maneira muito profunda, porque Joquebede estava vivendo ali um tempo caótico, um tempo de muita pressão, muitos problemas. Agora Faraó deu uma ordem para matar todas as crianças que nascerem de mulheres hebreias. Essa era a ordem, essa era a lei. Todas as crianças que nascerem das mulheres hebreias é para que os soldados pudessem matar. Ali existia algo muito forte acontecendo. O Faraó chama todas as parteiras e estava dando uma ordem dizendo que todas as mulheres que gerassem filhos hebreias era para assassinar em massa aquelas crianças que estavam saindo do ventre. E agora a Bíblia diz que aquelas parteiras, quando vai fazer isso, vai assassinar aquelas crianças, elas são movidas por grande temor e compaixão, e elas não conseguem fazer isso. E porque não conseguem fazer isso, agora Faraó fica tão enfurecido que ele dá uma outra ordem. E a ordem era que agora as mães deveriam jogar os seus filhos nos rios, ou os soldados que vissem também, pegar os filhos que nasceram dessas mulheres e jogar no rio, porque Faraó tinha um medo. O medo era que o povo hebreu crescesse e assumisse o controle do Egito. Ou seja, ele estava pensando, se os homens nascerem agora, crescerem, eles se tornarão fortes
e agora nós teremos talvez uma guerra contra esse povo. Então vamos assassiná-los já do ventre da mãe. Quando sair, nós já vamos levantá-los para que eles possam ser jogados no rio. E isso era o plano que Faraó tinha. Mas o que me encanta no Senhor é que sempre que o diabo pensa que está um passo à frente, Deus já venceu a batalha. Toda vez que o diabo pensa que está um passo à frente, Deus já entrou com providência. Eu já quero iniciar essa palavra dizendo para alguém: o diabo não vai desistir de tentar te parar, tentar parar você e a sua família. Mas eu tenho uma boa notícia: o Senhor já venceu a batalha por você. Toda vez que o Senhor mostrar que você vai passar por uma prova, por um processo, já começa a cantar o hino da vitória, porque o diabo não vai paralisar o povo dele. Levanta a sua mão, eu quero declarar uma palavra. Não sei qual é a batalha que a tua família está passando, mas o diabo não vencerá batalha. Nós servimos um Deus invicto, um Deus que nunca perdeu uma só batalha. Quem ousaria lutar uma batalha com o meu Deus? Por isso, irmãos, nessa manhã, já começa a se alegrar, porque essa batalha você cantará o hino da vitória no final. Quem pode dar um glória a Deus aqui nessa manhã? Essa mulher está passando um desespero. Joquebede está gestante. Joquebede está passando por um processo muito complicado, porque a ordem é matar todas as crianças que nascerem dessas mulheres. A ordem é jogar esses filhos nos rios ali do Egito. E agora essa mulher, ela está pensando: Léo, o que eu estou gerando, eu tenho 50% de oportunidade de a minha filha permanecer, mas se vier um menino, o meu filho sumirá das minhas mãos. Imagina a cabeça dessa mulher: 50% de ter a criança com ela, e 50% de chance de não ter essa criança crescendo com ela. O processo de gestação de Joquebede, eu imagino que foi um processo muito intenso. As mães estão perdendo filho no rio Nilo, o rio está cheio de bebê, aí tem uma mortandade acontecendo no meio daquele povo, as crianças estão morrendo, mas agora se levanta uma mulher com uma ideia que vai mudar toda uma geração. Levanta-se uma mulher que não entrega os pontos. E aqui eu olho para algumas mulheres, eu sei disso, mulheres que não entregam os pontos, mulheres que estão vendo o diagnóstico acontecendo, a família indo de mal a pior, mas tem mulher que entrou aqui dizendo: eu não paro de orar, eu não desisto da minha família, eu não vou largar, abrir mão daquilo que Deus tem para a minha história. E por isso que eu disse que, ei, Deus tem renovo para você hoje, mãe. Aleluia. A ideia dessa mulher é muito interessante, porque ela está dizendo: olha, eu não vou perder aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Se o diabo está tentando matar o que está aqui dentro, eu declaro uma palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode levantar sua mão direita nessa manhã e repetir comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Mais uma vez, bem forte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto, a palavra foi liberada. Não tem decreto maligno que vai paralisar isso. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Quem crê nessa palavra aqui nessa manhã? Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o diagnóstico que chegou, não importa o ambiente, Deus tem uma palavra para a sua vida. O diabo está tentando te assustar com o grito do inimigo. As famílias estavam gritando, as famílias estavam chorando, crianças chorando. Imagina Joquebede ouvindo esse grito do choro das crianças. Mas agora, irmãos, Deus está dando uma estratégia para aquela mulher. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que Deus está dando estratégia para famílias aqui hoje. Tem uma coisa acontecendo, irmãos, uma luta espiritual travada. Nessa última semana conversei com algumas pessoas e a maioria dizendo a mesma coisa. Foi pressão, foi luta, foi uma intensidade que eu não consegui entender. E eu quero que você saiba que Deus está nos dando estratégia para vencermos algumas batalhas. Você não vai passar por essa batalha para sair derrotado, mas você vai passar por essa batalha para sair vencedor. Aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Quem pode receber essa palavra? Quando você estuda sobre esse povo, existe uma promessa. A promessa que Deus fez para os hebreus era que Deus visitaria a casa quando o varão nascesse no ventre de uma hebreia. A promessa era que toda mulher que gerasse um homem, Deus visitaria na tenda, desceria na casa para visitar aquela família. E agora imagina Joquebede, a primeira filha que ela teve foi Miriam. Não foi um homem, então tinha uma promessa pairando ainda, porque ela acreditava que Deus desceria na sua tenda quando um homem, um menino chegasse. Mas com Miriam não aconteceu. E
E o segundo filho de Joquebede agora se chamava Arão, que seria talvez o primeiro sumo sacerdote da história. E depois vem Moisés, o caçula. Moisés é o filho da promessa de Deus para Israel, e também é o filho da promessa de Deus para Joquebede, porque todo mundo que tem promessa de Deus, irmãos, se prepare, as investidas do inferno contra você serão grandes, mas saiba de uma coisa: o que Deus fala, Ele cumpre na hora certa, no tempo certo. Meu irmão, eu já vi o diabo tentando paralisar o meu chamado, o meu ministério. Eu já vi gente aqui sendo tentado a parar, desistir do chamado, mas todas as vezes que eu olho, quando o inferno se levanta, eu vejo os anjos do Senhor acampado ao lado daqueles que têm promessa. E eu vim com uma boa notícia: quem tem promessa de Deus está guardado, quem tem promessa de Deus está protegido. Ei, vamos lá, quem tem promessa de Deus tem presença. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a sua mão e dá um aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Joquebede se levanta e ela tem uma ideia com coragem, porque tem mulheres que têm ideia, outras sem coragem. Tem gente que tem ideia, outra sem coragem. Muita ideia não salva a sua família. Dois pegou, vou de novo. Muita ideia não salva a sua família, tem que ter coragem. A coragem te faz você viver o que você nunca viveu ontem. E talvez as promessas estão emperradas na nossa vida porque a gente tem muita ideia. Mas Deus está levantando homens e mulheres de coragem. Ei, levanta sua mão. Deus está levantando uma família com coragem, dizendo: eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas aqui minha família não será tocada. Eu não sei o que estão pregando lá fora, mas aqui a cultura é do céu. Eu não sei o que estão pregando lá fora na escola, mas na minha família quem manda é o Senhor. Eu não sei o que estão dizendo no mundo, mas aqui na minha casa o reino é o que oh, aleluia. Quem tem os corajosos aqui essa manhã? O versículo de número 1 de Êxodo 2 diz que Joquebede está casando, e o verso 2, ela descobre que o seu filho é formoso. No hebraico a palavra formoso é saudável. Ela descobre que o teu filho é saudável, menino. E isso eu aprendo algo, irmãos, porque quando o menino nasce, a Bíblia diz que Joquebede teve que esconder. Quando o menino saudável nasce, Joquebede viveu um tempo de esconder aquilo que ela estava gerando. Porque para alguns projetos não morrerem na sua vida, você vai ter que aprender a esconder por um tempo. Para alguns projetos não morrer na sua vida, você vai ter que aprender a gerar em silêncio. O problema é que a gente fala muito. O erro do crente é a língua. A Bíblia diz em Tiago que a língua tem um mundo de iniquidade. Vida e morte estão no poder da língua. Nós destruímos promessas e projetos por falar muito. Então fala para a pessoa que está do seu lado: fala menos esses dias. Se ela não der um glória a Deus, é que ela está falando muito. Se ela ficou quietinha assim, ela falou: rapaz, acho que é comigo que o negócio está sério aqui. Tem hora que o projeto que Deus te entregou, a promessa que Deus te entregou, você tem que gerar em silêncio. Joquebede está gerando um menino, o decreto era de morte. Quem tivesse filho menino seria assassinado. E o que ela faz? Esconde. Porque para alguns projetos, se não derem errado, você vai ter que esconder. Existe projeto que não é para qualquer um. Ei, nem todo mundo tem estrutura para ouvir o que Deus falou com você. Nem todo mundo tem uma estrutura emocional e espiritual para ouvir o que Deus prometeu para você. Você lembra de José? Quando José tem um sonho, uma promessa que Deus faz para ele conta para os irmãos. E os irmãos, não tendo a capacidade emocional e espiritual para entender o que Deus tinha na vida de José, vende José como escravo. Porque tem muitos projetos que você fala para tanta gente, e é exatamente isso que está travando. Por isso, chegou a hora de esconder. Se Faraó descobrisse o que era o menino, o que aconteceria? Morte. Ela perderia a promessa. Ela perderia aquilo que Deus entregou. Então pega isso no teu espírito. Nem todo mundo pode saber o que está acontecendo dentro da sua casa.
Nem todo mundo pode saber o que está acontecendo dentro da sua. Mas as pessoas me chamam de arrogante. As pessoas me chamam que eu não conto nada para ninguém. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na sua vida existe um lugar que é só Deus que acessa, é só Deus que faz e é só Deus que ouve. Tem conversa com Deus que nem a sua esposa vai ouvir. Tem conversa sua com Deus que nem o teu marido vai ouvir. Por quê? Porque tem hora que só Deus pode resolver essa situação. Ei, eu respeito o profeta 1, eu respeito o profeta 2. Ei, eu tenho um pastor, eu tenho conselheiros, mas tem lugares na minha história que é só Deus que entra e é só Deus que responde. E hoje eu vim com uma palavra para alguém aqui. Ei, saiba a hora de esconder, silenciar e viver uma vida com você e o Senhor. Eu vou te falar, e viver uma vida com você e o Senhor não é uma vida para carente. Porque se eu estou com Deus, mas ainda estou carente, você não está com Deus. Não, eu estou satisfeito com Deus, mas eu estou triste que ninguém me liga. Então você não esteve com Deus. Porque um homem com Deus é completo. Nós cantamos aqui, nada mais satisfaz nossa alma, Peu. Nós cantamos aqui. Aí na semana a gente está, meu Deus. Aí vê uma foto que ninguém convidou ele para o aniversário, quase morre. Meu Deus, olha isso. Ninguém me ama naquele lugar. Às vezes é a própria família, faz um churrasco e não te chama. É Deus tratando você mesmo. Porque ou você tem Ele e você é satisfeito, ou você não tem Ele e você também não é completo. Saiba de uma coisa, tem hora que tem que se esconder. Tem hora que tem que silenciar. E tem hora que tem que aprender a valorizar o que Deus te entregou. Sabe de uma coisa, nós não valorizamos o que Deus nos entrega. Por isso que nós se apegamos a tudo e a todos. Mas nesse tempo Deus está falando, ei Joquebede, esconde. É melhor esconder do que perder. Se valoriza. Às vezes quando a gente vê alguma coisa, não fomos chamados para o aniversário, a gente fala assim, primeiro que é um livramento, que eu gasto muito no ano de aniversário aqui na igreja. Não tem mais aniversário que aquele bolo de meta e coxinha de graça. Todos os nossos aniversários que nós fazemos, nós convidamos os irmãos para comer em algum lugar, sim ou não? Aí nós levamos a esposa e tem que levar uma lembrancinha. Quebramos, irmão, esse mês aqui lascou tudo. É aniversário para tudo que é lado, é dia das mães, final do mês ainda nível da Marina, viu? Aí lascou. Aí Deus tem que abençoar muito a nossa vida, né, irmãos? Mas, irmão, sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas não convidaram você. Eu não sei porque eu estou entrando nisso, na verdade eu sei. Às vezes a pessoa não convidou você, às vezes é porque esqueceu mesmo, e está tudo bem. Não é porque você é o patinho feio da turma. Você continua sendo amado, valorizado por Deus. Deus te encontrou, Deus te ama. E está tudo bem, irmãos. Tira essa cara de limão amargurado aí, sabe, batizado com limão, crente batizado com limão. Dá um sorriso. Quem está na igreja, dá um sorriso, olha no olho. Não fica com o coração amargurado não. Tira esse peso hoje, tira o peso do ombro. Fala, ei, tem projeto que eu estou vivendo que eu preciso me esconder. E eu vou te falar, e quando Deus te esconde, ninguém te acha. 2 glória, vou de novo. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Teve um tempo que Deus me escondeu, que ninguém me ligava para nada. Meu Deus, pregação sumiu, convite para formar sumiu. Eu falei, meu Deus, e agora? E Deus falou, estou te guardando. Porque não é convite de igreja que vai preencher o vazio que você tem em você, é só a minha presença. Sou eu e você. Oh, coisa boa, é o Senhor, aleluia. E é você e o Senhor. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo Deus enchendo a vida, dizendo, é eu e você, seja satisfeito. Oh Deus, obrigado. Eu ia falar mais algumas coisas, mas deixa para amanhã. Oh meu Deus, tem hora que tem que esconder. Quanto menos pessoas souber da sua vida, dos seus projetos, mais feliz e bem sucedido você virá. Fala para a pessoa que está do seu lado, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Posso te falar uma coisa? Tempo de esconder não é tempo de aparecer. Nós não sabemos esconder projetos. Nós não sabemos lidar com o silêncio. Mas essa mulher de coragem me ensina muita coisa, porque eu posso abortar o propósito querendo mostrar o que é para ser escondido. Sabe o timing? Eu posso abortar o propósito de Deus na minha vida para mostrar o que é para ser escondido. Tem hora que Deus fala, esconde, aí você mostra. Perdeu. É rápido, fração de segundos. Carlos falou, rapaz, quando pensou, já acabou. Por isso Deus está nos ensinando a esconder. Eu oro por você hoje, essa manhã,
uma mensagem pedagógica para a sua vida e para os seus dias, para que você tenha discernimento para entender a hora certa de mostrar algumas coisas. Joquebede esconde 3 meses, repita comigo, 3 meses. Então esses 3 meses ela não podia mostrar, ela tinha que esconder. Tem hora que Deus vai te levar para meses ou dias para que você esconda, mas na hora certa você vai se revelar para o mundo. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Chega uma hora que aquilo que ela escondeu, ela já não pode mais esconder. Tem hora que aquilo que ela reteu por muito tempo, agora ela não pode mais esconder. Então isso é muito interessante, porque mesmo ela tentando esconder, chega uma hora que não dá mais. Êxodo capítulo 2, que nós lemos aqui agora, e o versículo de número 3, tem um versículo muito interessante que eu queria que você, se você está com a sua Bíblia, abra comigo. Êxodo capítulo 2, versículo de número 3. Apenas uma frase: não podendo, porém, mais escondê-lo. Não podendo mais escondê-lo. Isso é um texto que é muito interessante, porque ela escondeu por muito tempo, mas chegou uma hora que aquilo que estava escondido cresce, porque projeto que passa pelo silêncio está preparado para crescimento. Eu vou de novo, o projeto que passa por um processo de silêncio está preparado para um crescimento. E, irmãos, saiba que muita gente pensa que você está em silêncio porque não está crescendo, mas já já, aquilo que estava sendo escondido, o mundo vai ver aquilo que Deus liberou sobre a sua vida como projeto, não podendo mais escondê-lo. Por quê? Projeto de Deus, mesmo escondido, ele cresce. Aleluia. Eu vou de novo, projeto de Deus, mesmo escondido, cresce. Porque se é projeto de Deus, irmãos, tem certeza, vai crescer. Quem pode receber essa palavra aqui? Tem muita gente, irmãos, que não está vivendo ou está vendo isso acontecer, mas eu vou te falar uma coisa: Deus está liberando raiz, está crescendo. Está crescendo, irmãos. A sua vida já não é a mesma que você tinha antes. Você já não é o mesmo que você era antes. Lembra do último dia das mães, como você estava? Já não é o mesmo. Até o sorriso mudou, o semblante mudou. Talvez do último dia das mães para cá você perdeu algumas coisas e faz parte de perder. Como foi dito aqui, talvez esse dia das mães muita gente não consegue vir para a igreja, porque é um dia que dói na alma pela perca. Aqueles que perderam a sua mãe ou nunca tiveram a sua mãe presente, isso dói. Mas, irmãos, crente, ele é forjado no fogo. Aquilo que está doendo é uma matéria-prima para Deus operar em você o poder dele. Porque aquilo que você sente falta hoje, ele pode preencher todo o vazio existencial na alma. Alguém que sente falta da sua mãe presente. Ei, não é a esposa, não é o filho, não é o amigo, é só Deus que vem com a sua santa presença e preenche o vazio de uma alma, diz o Senhor. Não é porque está escondido que você está parado. Está escondido, mas está crescendo. Está escondido, mas está crescendo. Quando é de Deus não precisa de vitrine. Ei, quando é de Deus não precisa de vitrine. Quem tem pregador, cantor, e eu conheço muita gente que não tem milhões de seguidores no Instagram, mas já está dando um trabalho para o inferno há muito tempo. Eu já conheço crente, pessoas que não tem milhões de seguidores no Instagram, mas quando abre a boca, o céu vem na reunião. Eu já vi gente, mulheres que não tem nem rede social, mas na hora que começa a louvar, a presença de Deus invade a congregação. E eu também conheço igrejas que não estão cheias, não temos milhões. Ei, mas aqui tem um povo que tem fome, e aonde tem fome, tem presença de Deus. Ei, quem é do Senhor não precisa de vitrine. Quem tem fome e presença muda o ambiente. Então levanta a sua mão aqui nesse lugar e começa a dar glória, porque você está escondido e está crescendo. Eu sinto o poder dele aqui. Levanta a sua mão, recebe essa vida agora. Ei, está escondido. Ei, talvez sua empresa, seu projeto não tem visibilidade como de outras, mas se você está dizendo, estou escondido na presença, quem está escondido cresce. Será que você pode dar um aleluia nessa manhã? Será que você pode dar um glória a Deus aqui? Não tem visibilidade, mas tem fome. Ei, onde está o povo que tem fome de Deus aqui? Onde está o povo que tem sede da presença?
Oh, existe uma unção de Deus aqui essa manhã. Existe uma unção de Deus aqui essa manhã. Ei, não é o mundo que dita o que viveremos. Quem dita o que viveremos é a presença, é a palavra de Deus. Ei, o crente não precisa de indicação. O crente não precisa de alguém te ajudar para o seu nome ser soprado. Uma vez alguém me falou assim: se você conectar com essa pessoa vai te abrir portas do Brasil inteiro. Irmãos, eu sou resistente para isso. Deus tem que tratar o meu coração. Porque se depender de alguém para Deus fazer algo na minha vida, então não é Deus. Sabe o que eu aprendo com Joquebede? Joquebede, quando abriu mão, quando ela abriu mão e colocou o menino no cesto, Deus pegou a situação para ele. Tem hora que não é as pessoas que vão te indicar, tem hora que não é as pessoas que vão te ajudar. Obviamente que o ser humano está aqui e nós estamos aqui para servir uns aos outros. Mas o que Deus tem para fazer, homem nenhum pode paralisar ou pode acelerar a obra dele. O chamado é dele, a promessa é dele. E eu vim liberar uma palavra para alguém, talvez que você está dizendo: aquele que poderia me ajudar não ajudou, aquele que falou que me indicaria não me indicou. Crente não depende de indicação, crente precisa de vocação. Quem tem vocação tem a porta aberta. Quem tem chamado tem porta, quem tem promessa tem presença. E eu vou liberar uma palavra: Deus vai confundir aqueles que fecharam portas para você, porque nos próximos dias Deus está vindo com uma autoridade do alto dizendo: aquilo que eu prometi vai acontecer na vida do povo. Quem recebe essa palavra aqui essa manhã? Deus trabalha junto com a nossa fé. Uma frase que eu sempre ministro quando eu digo esse texto: enquanto você guarda o menino, Deus guarda o choro da criança. Imagina Moisés ali sendo gerado pela sua mãe, crescendo, agora está com 3 meses. E o choro de uma criança de 3 meses já não é tão silencioso. Ontem a gente viu uma cena muito feia, uma criança no colo. E a gente sempre fala, quando olha uma criança bonitinha, a gente fala: nossa, amor, que vontade, né? Aí ela me olha assim. Aí onde a gente estava no shopping comprando uns presentes, uma criança vomitou no pai toda e no chão e estava gritando, e a gente passou do lado. E o cheiro não estava legal. Aí ela olhou: nem tão, a gente não tem tanta vontade assim mais, né? Eu falei assim: não. E o choro da criança tomando conta do shopping, do estacionamento. E eu fiquei pensando nisso, porque às vezes o choro de uma criança, irmãos, é muito alto. Como que Joquebede poderia esconder o choro de um menino tão alto? Talvez ali tinha vizinho dizendo: ó, o choro daquela criança não é de uma menina. Ei, alguém está gerando, porque, irmãos, vizinho fofoqueiro tem em todo lugar, até na Bíblia tinha. Você vai ter que aprender a lidar com fofoqueiro. Na rua não tem não, graças a Deus. Flor do Índio é uma benção, Carral veio de lá. Imagina os vizinhos ouvindo o choro e falando para Faraó, falando para os soldados. Imagina isso acontecendo e ela tendo que esconder ali talvez o choro da criança. Mas Deus começou a falar comigo: enquanto você faz sua parte, eu faço a minha. Enquanto você esconde o menino, eu guardo o choro da criança. Porque o que é para esconder vai ser escondido no meu tempo. Ninguém vai paralisar o que eu tenho para fazer na vida desse menino. Ninguém vai paralisar o que eu tenho para fazer na vida dessa família. Não tem fofoca, não tem inveja, não tem disse-me-disse. O que Deus falou que faria na sua história, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aqui. Se o que Deus falou que vai fazer na sua história vai acontecer em nome de Jesus. Faça o que está nas suas mãos e o Senhor fará a parte dele. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juntos e betumou com betume. E pondo nela o menino, colocou à borda do rio. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Tem horas que aquilo que era para esconder já não dá mais tempo. E tem algumas situações que eu não consigo mais reter, eu tenho que deixar ir. Tem algumas situações na minha vida, na minha história, que reter não vai adiantar. Sabe que quando eu leio esse texto eu aprendo: se Joquebede ficasse com o menino, morreria ele e ela. Mas Joquebede é uma mulher de coragem. Ela pega o menino e ela não joga no rio. Isso vale um glória a Deus, isso é a palavra profética.
ela faz um cesto com betume. Ela está fazendo algo para a água de fora não acessar o cesto que ela está construindo. E ela coloca o menino dentro do cesto. E colocando o menino dentro do cesto, ela não joga no rio. Ela coloca o menino com esperança. Tem gente que está jogando algumas situações no rio por falta de esperança. Mas Joquebede, ela pega o menino dizendo: eu vou preparar um lugar de esperança para ele, eu vou fazer a minha parte. Deus está dizendo: não joga, entrega nas minhas mãos com esperança. Porque o que você segurar nas tuas mãos você perde, mas o que você entrega no rio com esperança voltará para você no tempo certo. Ei mãe, se você quiser segurar o seu filho, você vai perder. Se você quiser segurar esse emprego com a força do seu braço, vai perder a sua saúde mental e o seu trabalho. Se você quiser segurar essa situação com a força do seu braço, você vai perder a sua saúde mental. Mas Deus está dizendo: tem fé? Coloca o menino no cesto e deixa aí. Só vai voltar para você o que for milagre. Deus está levantando um povo com coragem aqui essa manhã. Coragem para entregar algumas situações, dizendo: Senhor, eu fiz a minha parte, eu escondi, eu preparei, eu betumei, eu fiz tudo que eu podia fazer, mas agora é o Senhor. Agora é o Senhor que vai levar Moisés para as águas. Joquebede está olhando e dizendo: olha, eu preciso entregar. Eu fico imaginando esse cesto de betume andando no meio do rio Nilo com diversas crianças mortas. Moisés já estava ali vivendo algo extraordinário. Salmos 91: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas quem tem promessa passa pelo vale da sombra da morte e não é atingido. Levanta a sua mão, que eu estou sentindo hoje uma opressão, mas eu quero liberar. Você passará pelo vale da sombra da morte e não temerá mal algum, porque o Senhor te betumou, o Senhor te protege, e você passará. O espírito da morte vai batendo em retirada aqui hoje. Essa situação que você jogou no rio, não tenha medo. E não é porque muitos estão morrendo que a sua família vai morrer também. Entrega para Deus, entrega para Orema. O espírito da morte bate em retirada hoje. Você passa pelo vale da sombra da morte e não é atingido. Ei, os seus filhos passarão pelo vale da sombra e não será atingido. Levanta a sua mão, porque enquanto você ora aqui, Deus dá livramento para a sua casa amanhã. Enquanto você dá aleluia aqui, existe uma explosão de luz das trevas. Então começa a levantar a sua voz agora. Ei, deixa o cesto passar pelo rio, entrega no altar. Olha, oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sou eu que chamo, sou eu que escolho. Não tem principado, não tem potestade. Ei, não tem trabalho, oferenda, encruzilhada. Não tem sapo amarrado com seu nome dentro. Não tem nada, não tem vela. Não tem frango aí nas esquinas com seu nome dentro. Não tem nenhum poder que pode paralisar. Passa pelo vale da sombra, que eu estarei contigo, diz o Senhor. Ei, levanta sua mão, levanta sua mão. Eu estou sentindo Deus quebrando hoje aqui uma corrente espiritual. Eu estou sentindo Deus quebrando aqui uma opressão maligna. E eu vou liberar uma palavra profética. Hoje você não será atingido. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita. Mas tem um povo, o povo da promessa, o povo da presença, que não será atingido. Levanta sua mão. Se você ora em línguas, começa a repreender agora. As crianças estavam mortas, mas Moisés estava com vida. O mundo está perdido em pecado, mas tem um povo que tem a promessa, tem a promessa, tem a presença. Nenhum trabalho, diz o Senhor para alguém aqui essa manhã, nenhum trabalho vai paralisar você. Nós respeitamos todas as religiões, nós não somos intolerantes.
A nossa luta é contra principado e potestade. Não pense que não tem gente que não trama contra a sua própria vida. Não seja tão ingênuo de não acreditar que pessoas colocam o seu nome em algumas esquinas para acabar com o seu casamento. Não seja tão ingênuo que as pessoas têm inveja de você e querem sua casa e querem a sua família. Ei, por isso Deus está dizendo: eu betumei, eu coloquei hoje um betume. O betume é Cristo, é a glória. Pode passar, quem passa não será atingido. Olha, será que tem alguém para ligar essa palavra hoje aqui no mundo espiritual? Ei, será que tem alguém para dar um aleluia aqui? Você não será atingido. Crente não tem medo da morte. Crente não tem medo de trabalho. A presença de Deus é maior, irmãos. Suas mãos um pouco. Ao som do instrumental agora, algumas correntes estão sendo quebradas. Como profeta do Senhor, eu oro agora. Você nem imagina aquilo que tramaram contra você, mas a minha visão é você passando pelo rio de morte e Deus te guardando. É um ambiente que as pessoas querem você, querem matar o que você carrega, mas você está betumado. Moisés está no rio, mas está betumado. Passa, dando glória. Levanta suas mãos. Quebrado hoje, é quebrado hoje. O espírito da mentira é quebrado hoje. O espírito da morte é quebrado hoje. O espírito da inveja é quebrado hoje. Quebra, quebra, quebra. Vida, quebra. Vida de Deus. Passa pelo rio, passa pelo rio, passa pelo rio, passa pelo rio. Passa pelo rio. Poderoso em Deus. Eu fico imaginando o palácio de Faraó olhando o rio Nilo. Meu, tantas crianças mortas. Essa cena mexe comigo. Joquebede põe um menino no cesto de junco. É feio por fora, é um monte de galho. Ela betuma para que a água de fora não entre dentro e não afunde o menino. E ela está de longe olhando aquele cesto feio, junto com outras crianças no rio, que no qual o palácio de Faraó olhava e dizia: só tem morte. Mas lá atrás, na beira do rio, tem uma mãe sentada, dizendo: no meio daquela feiura, daquela podridão, tem algo que tem valor. E eu sei, é o meu filho. No meio daquele caos, eu sei o que tem valor. Porque o lado externo pode ser de morte, mas a mãe que colocou o filho no cesto sabe que ali tem vida. Ele é formoso, ele é saudável e ele tem promessa. Ei, o que Deus está dizendo é: você pode olhar para o mundo pode olhar para você e dizer: não tem valor, não tem promessa, não tem crédito. Mas Deus está olhando do céu dizendo: ali é meu filho, ali está indo alguém com valor, alguém com promessa. Levanta sua mão, porque para o mundo nós não tínhamos valor, mas Deus olhou para nós e nos chama de filho, e filho amado, filho amado. Levanta sua mão e
interessante que Êxodo capítulo 2, verso 5, eu já estou encerrando. Diz que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. O rio que estava sujo, crianças morriam naquele rio. Mas o que é interessante, Êxodo capítulo 2, verso 5, anota isso na sua Bíblia. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. O texto diz que as donzelas estavam na borda do rio, a princesa estava descendo, mas quem viu o menino? A filha de Faraó. As donzelas estavam mais perto, mas elas não estavam vendo, porque tem hora que Deus vai mostrar para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quando chegou a sua hora de aparecer, até aquele que era improvável vai te ver, vai te notar, vai apontar o dedo, vai dizer: é ele, é aquele escolhido, não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Se você já está no rio, se você já está em Cristo, uma hora o seu nome é chamado e você vai exercer aquilo que você foi chamado para exercer. Ei, Deus não mostra projetos para pessoas erradas. Tem hora que quem tiver que ver, vai ver. Deus vai manter a promessa para te manter de pé. Quem pode receber essa palavra aqui? Uma hora quem tiver que ver isso vai reconhecer. Uma hora quem tiver que reconhecer o que você carrega vai reconhecer. Uma hora quem tiver que honrar o que você carrega vai honrar. Fica tranquilo. Uma hora chega a sua hora. Eu vou de novo, uma hora chega a sua hora. E quando a sua hora chega, meu irmão, acabou. As donzelas não tinham poder de quebrar decreto de morte. Por isso que Deus não mostrou o projeto para quem não podia mudá-lo. O que Deus te deu vai ficar vivo. Isso é profético para alguém aqui. O que eu te dei vai ficar vivo. Quem pode receber essa palavra aqui hoje? Deus vai fazer descer gente grande do palácio. Ei, Reinaldo, Deus vai fazer gente grande descer do palácio, para o seu projeto não morrer. A visão que Deus te deu vai permanecer de pé. Ei, a visão que Deus te deu vai permanecer de pé. Deus vai confundir gente grande. Deus vai levantar pessoas improváveis aqui. Ei, levanta sua mão, levanta sua mão. Tem gente aqui que tem um projeto, é grande, não tem recurso, mas hoje pela manhã eu acordei pensando isso. Ei, você não tem condição, mas o recurso está dentro da arca. O recurso está dentro do propósito. Quem tem propósito, o recurso chega. Quem tem promessa, o recurso chega. Por isso, você não se move por dinheiro, você não se move por fama, você não se move por nada, você se move por uma palavra. Quem pode dar um glória a Deus aqui essa manhã? Eu não sei se você acredita em palavra liberada. Se você acredita em palavra liberada, palavra profética, levanta sua mão para receber uma aqui agora. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a presença aqui. Levanta sua mão. Deus vai criar uma oportunidade de você encontrar o que você precisa. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, você não precisa conhecer muitas pessoas. Basta uma porta, basta uma pessoa, e o que Deus prometeu vai acontecer. Ei, está chegando a sua hora. Fica no rio, fica na presença, que Deus vai mudar a sua história nos próximos dias. Quem pode levantar sua mão e dar glória a Deus o tamanho da sua fé aqui? Presença é essa? Existe um manto profético aqui hoje. Existe um manto profético aqui hoje. Já estou encerrando. A filha de Faraó achou o menino. Você acha que isso é coincidência ou é cristocidência? Olha aqui para mim. Não foram as donzelas, porque donzela não podia mudar decreto. Se as donzelas pegassem o menino, deveria devolver para o rio. Mas a Bíblia diz que foi a própria filha de Faraó que desce, vê um cesto, puxa para ela. Quando pega na mão, é o choro de um menino. Mas agora essa mulher, filha de Faraó, que pega, ela vai levar para o palácio para cuidar dele. Deus está dizendo: eu só vou soltar esse cesto quando ela descer. Quando a filha de Faraó desce,
eu solto e o cesto chega na hora certa. Tem coisas que Deus não soltou ainda porque não é hora. Não é coincidência. Deus soltou o cesto na hora que a menina desceu. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui. O segredo do cesto não é a velocidade. O segredo do cesto não é o que você tem. Não é nada que você sonhou, não é o seu diploma. Na verdade, Deus está falando: eu estou controlando até a velocidade do seu cesto, mas na hora certa eu solto ele. Deus falou comigo: Kaique, na hora certa eu solto o seu cesto, fica tranquilo. Eu vou liberar essa palavra para alguém que na hora certa Ele vai soltar o cesto de alguém aqui. Ei, na hora certa Deus vai soltar o seu cesto, mas enquanto não solta, continua com betume e Cristo com você no meio do rio, no meio do vale. Continua no meio do vale com Ele, dando glória, dando aleluia, louvando ao nome do Senhor. Porque é melhor eu estar com Cristo no meio do vale do que morto do lado de fora. É melhor estar com Cristo em vida no meio do rio que tem morte do que sendo assassinado nesse rio. É melhor estar com Cristo no meio de um mundo podre do que fazer parte desse mundo caído. É melhor ser luz no meio das trevas do que ser trevas. É melhor ser verdadeiro do que ser desonesto. É melhor andar com Deus de verdade, não tendo nada, mas possuindo tudo e tendo a presença de Deus. Ora, eu estou sentindo Deus aqui. Deus está falando com alguém. Foi bom você não ter passado ainda nesse lugar. Ei, foi bom você não ter chegado ainda nesse lugar. Porque se o cesto, Fabiana, está rápido demais, a princesa não ia ver. E tem gente querendo acelerar o cesto para chegar mais rápido. E Deus está dizendo: é no meu tempo. Na hora certa eu solto o seu cesto. Diz o Senhor para alguém aqui essa manhã. Ela olha para o menino. Gostou do menino. Mas agora a filha de Faraó não tem leite para dar. Não, se não pegar isso aqui é loucura. Ela não tem leite para dar. Então o que ela vai dar? Uma ordem. Manda buscar uma hebreia para amamentar ela. Essa palavra vai ser assim na sua vida. Sim. A princesa está olhando, dizendo para Miriam: você conhece alguém que pode dar de mamar para essa criança? Aí Miriam: com certeza. Princesa, você quer que eu chame alguém? Você só deu uma ordem, falou: manda chamar. Agora pensa essa mãe Joquebede que entregou no rio, não está sabendo de nada. Entregou no rio e foi voltar a fazer suas coisas. Entregou no rio e voltou a ser mãe, cuidar das suas outras coisas. Porque o que você entrega para Deus, você não precisa ficar olhando. O que você entregou para Ele, confia nele e Ele tudo fará. Agora imagina a Miriam voltando para casa correndo. Imagina comigo essa cena. Miriam voltando correndo para casa, pastor Márcio. Dizendo: mãe, encontraram Moisés e mandaram te chamar para você cuidar dele lá dentro do palácio. Ei, meu irmão, levanta sua mão para receber essa palavra. Joquebede não se humilhou para entrar no palácio. Joquebede não se humilhou para entrar no palácio. Mas quando a honra chega, a ordem vem e você passa de cabeça erguida com
filho nos braços. O que é seu, é seu. O que é seu, é seu. Não, levanta sua mão, levanta sua mão. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Hoje Joquebede entrou de cabeça erguida. Tem gente que para entrar em palácio faz de vídeo. Tem gente que para acessar alguns lugares faz cara de choro. Fala para a pessoa que está do seu lado, muda a postura hoje, muda a postura. Crente não precisa se rebaixar para ninguém. Irmãos, por isso que as pessoas falam que eu sou arrogante, porque eu não tenho medo de entrar em nenhum lugar, meu. Uma vez eu fui numa reunião de empresários, só gente que faturava mais de 20 milhões por mês, dando palestra. Aí me chama, eu e meu amigo Vitor, para falar sobre o reino de Deus. Cabeça erguida, postura de campeão, porque não é os milhões que determinam o que eu carrego. Não é faturamento empresarial que determina o chamado que Deus me deu. Você pode faturar milhões ou você não pode faturar milhões por mês, mas quando a ordem chega, você pode estar esquecido, mas você vai entrar no palácio de cabeça erguida, porque quem te chama é Deus, quem te promove é o Senhor. E Ele está chamando algumas pessoas aqui. Ei, tem coisa grande chegando para você, mas não se rebaixe para ninguém. Você não é coitado, você é filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. Ei, não fique esperando ninguém te chamar. Levanta a cabeça, vai para cima, faz o melhor que você pode, entrega o melhor que você tem, que a ordem vai chegar, e quando chegar, você vai acessar um lugar que você nunca sonhou em acessar. Diz o Senhor para alguém aqui essa manhã. Quando Deus muda algo na vida de Joquebede, quem precisa agora de um favor é a mãe. Mas agora a princesa vai pedir um favor para outra mãe. A princesa vai pedir um favor para alguém que estava sendo escravizada. Isso buga a cabeça, né? A princesa vai pedir um favor para alguém que estava escravizada. Irmãos, vai chegar de cabeça erguida, porque quem está te levantando é Deus. Até quem queria te matar agora, Deus vai usar quem queria te matar para cooperar com o plano e o propósito que Deus tem na sua história. Cabeça erguida, muda a postura. Ei. Lembra dessa palavra. Você vai entrar no palácio de cabeça erguida. Você vai entrar no palácio de cabeça erguida. Acredita que vai dar certo. Você está comigo aqui ainda? Você está feliz ainda? Repita comigo: que eu entreguei para o Senhor não é mais da minha conta. Quem recebeu essa palavra aqui? O que você entregou, já não é mais da minha conta. Muitas situações eu já deixei no Rio Nível. Está lá. Aí eu lembro de um texto que está em Eclesiastes que diz: lança teu pão sobre as águas. O texto de Eclesiastes diz: lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você achará. Eu já lancei algumas situações no rio, e o que tiver para me encontrar vai ser encontrado. O que eu entreguei para Deus já não é mais da minha conta. Deus está betumando alguns corações aqui hoje. Coloque a mão no seu coração agora. Deus está betumando o seu coração. 2 Coríntios capítulo 4 verso 7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus está betumando você, protegendo o tesouro em vaso de barro. E aí, coloca a mão no seu coração, peça: Senhor, betuma meu coração, proteja o meu coração, para que nenhuma mágoa, algo do ambiente externo possa acessar o meu coração. Pai amado, me dê hoje uma capacidade de não absorver o ambiente de fora, mas entender o que eu carrego dentro de mim. Senhor, eu estou sentindo o peso de algumas opiniões. Senhor, eu estou sentindo o
peso, ó Deus, de algumas situações, mas o Senhor colocou um tesouro em mim, dentro de um vaso de barro, para provar que o poder não vem de mim, mas vem do Senhor. Então betuma hoje o meu coração. Ei, deixa Deus betumar o seu coração agora. Deixa Deus betumar a sua vida agora. Deixa Deus betumar o seu coração. Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Fica de pé comigo. Resumir essa mensagem em uma frase: o que você tiver para fazer, faça, mas o que você não consegue, entregue. Tem uma frase que eu gosto muito que é: trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore como tudo se dependesse de Deus. No natural eu faço a minha parte, eu preparo o cesto, eu betumo o cesto, coloca a criança dentro do cesto. Mas agora o sobrenatural é com o Senhor. Aonde esse cesto vai passar é o Senhor. A hora que o meu nome será chamado é com o Senhor. Mas o que eu posso fazer para salvar o que eu carrego não é reter, é entregar. Atira seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai encontrar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Coloca na água hoje. Deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer. Tem algumas situações que precisam ser colocadas no rio hoje. Tem algumas situações que eu preciso entregar. Porque Deus manda dizer para alguém aqui: se você reter essa situação dentro de você, você vai perder a situação e a sua saúde. Mas Deus está vindo com uma porção sobrenatural. Levanta suas mãos agora. Mandaram chamar Joquebed. E agora Moisés vai crescer dentro do palácio. Porque só alguém que cresce dentro do palácio pode ter autoridade para libertar o povo da escravidão. Deus teve que tirar alguém da escravidão e colocar no palácio para ter uma mentalidade de príncipe. Mesmo vindo de um povo hebreu, mesmo vindo da escravidão, Deus transformou Moisés em um príncipe, colocando ele dentro de um palácio. Deus está mudando o seu ambiente nos próximos dias. Deus está mudando o seu ambiente. Se você ficar num ambiente depressivo, assim você será. Se você ficar num ambiente de morte, assim você será. Por isso hoje Deus está mudando o ambiente. O primeiro ambiente que Deus está mudando é o seu lar. Ei, algumas coisas têm que mudar de lugar. Ei, a casa está com uma energia, uma carga de morte. Você vai mudar algumas coisas. Vai mudar o sofá, vai pintar a parede, vai tirar o ambiente móvel para aqui. Existe um ambiente diferente. Quem faz o ambiente é você. Deus está mudando o seu ambiente hoje, para que você tenha a mentalidade de um libertador. Onde estão os libertadores aqui? Onde estão os libertadores aqui? Gente que vai se levantar para lutar pela família. Gente que vai se levantar para lutar pelo chamado. O chamado que Deus me deu. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Adore o nome de Jesus. Deixa Deus betumar o seu coração. Deixa Deus betumar o seu coração hoje. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu. Pois eu sei que és, pois eu sei que és aquele que me guarda. Levanta as suas mãos mais alto que você pode. Se eu passar
acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse meu Deus, o Deus que derruba as muralhas, faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema som contigo. Pega essa voz de Deus, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bem. Ouça a voz e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Levante suas mãos. Faz romper muitas fontes em Deus. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O Senhor me mostra algumas pessoas que precisam entregar algumas coisas no rio hoje. O livramento é para que a sua saúde não seja perdida. O Senhor está entrando com o livramento, mas você precisa fazer a sua parte. Se essa mensagem fez sentido para você, você fala: pastor, eu estou exatamente nessa situação. Momentos da minha vida que eu preciso soltar para aquilo que é para permanecer na minha vida voltará no tempo certo. Mas hoje está me machucando, hoje está me sufocando. Não consigo sozinho mais. É com você que Deus veio falar hoje. Se essa mensagem fez sentido para você e você fala: olha, eu preciso soltar algo no rio hoje, levanta sua mão direita o mais alto que você pode, eu quero orar por você. Você que fala: pastor, eu preciso entregar no rio, porque não sozinho eu não consigo. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem até o altar do Senhor hoje, entrega no rio Nilo aqui profeticamente.